Bem, eu acho que a gente pode ir começando, né? As pessoas também vão entrando. Essa parte inicial, queria dizer só para vocês que, enfim, o café é esse espaço assim que a gente está mostrando para as pessoas, né? Organizações e pessoas que têm trabalhos super relevantes dentro do DS8. A ideia é que a gente tenha a chance da gente interagir um pouquinho aqui sobre o tema. Então, assim, por favor, levantem a mão, escrevam no chat, eu estou aqui olhando tudo, e a Dari vai fazer uma pequena apresentação, e a gente tem pouquinho tempo, é super dinâmico, assim, e eu espero que vocês gostem. Dari, por favor. Posso começar, então? Sem mais delongas. Oi, gente, prazer. Primeiramente, para quem ainda não conhece, eu sou a Dari, sou uma das cofundadoras do Instituto Alinha, presidente do Instituto. Sou empreendedora social há mais ou menos 10 anos. Trabalho na área social. Antes de empreender o Instituto Alinha, também empreendi o Engaja Mundo, que está aqui hoje também numa outra mesa, num outro café temático, que é uma organização de jovens para jovens que enfrenta, enfim, várias problemáticas da atualidade. Eu vou direto para a apresentação do Instituto Alinha, eu vou ser bem sucinta, porque a ideia é realmente a gente ter mais tempo para depois trocar e falar entre a gente. Acho que já está aparecendo aí a minha apresentação. Tá? Tá carregando, pronto, agora está em tela cheia. Pronto. Só um contexto, eu não sou uma pessoa formada na área da moda, sou formada em relações internacionais e trabalho com a cadeia da moda. Foi uma casualidade, na verdade eu vim parar na cadeia da moda pela problemática da moda. Eu já trabalhava com engajamento e fazendo pesquisas de campo sobre migração, e eu estava especificamente estudando migração de bolivianos para o Brasil, e do porquê que a migração dos bolivianos, vários desses bolivianos acabam trabalhando em condições precárias, ou como a gente chama, né, análogo à escravidão na indústria da moda. Isso foi me interessando. Dessa pesquisa, eu fui conhecendo o problema e daí decidi empreender com a solução do Instituto Alinha, que é o que eu vou contar para vocês. Para vocês terem ideia um pouco de números, né, no Brasil, o Brasil é a maior cadeia têxtil do Ocidente. Se a gente for falar em termos de cadeia completa, daqui a gente tem desde o algodão até a confecção final, a gente praticamente não importa o que a gente consome de roupas no Brasil. Para vocês terem ideia, em 2018, a gente teve uma produção de quase 9 bilhões de peças, 8,9 bilhões de peças, mais ou menos com 42 peças por pessoas por ano que a gente consome no Brasil. E, na verdade, a gente tem uma grande sensação de que, quando a gente fala de moda, a gente pensa nas marcas do shopping, como se isso representasse tudo que a gente compra e tudo que a gente veste. Mas esse dado é uma informação que, na verdade, não condiz com a realidade. A BVTEX, que é a Associação Brasileira de Varejo Têxtil, que representa todas as maiores varejistas do Brasil, ela representa, na verdade, só 24% do mercado. Então, 76% de toda a roupa, de todo produto têxtil que a gente consome no Brasil é costurado e é produzido por marcas pequenas e médias, não são as grandes marcas. Não é o caso Zara, que sai, pega com trabalho análogo à escravidão, que de fato representa toda a precariedade que existe dentro dessa cadeia. Existe muito mais inconformidades e existe muito mais precariedade do que a gente de fato vê pelas notícias, porque elas não saem nas notícias. O Instituto Alinha trabalha no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é o maior polo têxtil em termos de confecção, onde está concentrado o maior número de trabalhadores da indústria no Brasil, e a gente estima de 12 a 14 mil oficinas de costura trabalhando só no estado de São Paulo, o que representa mais ou menos 250 mil trabalhadores, é muita gente. Acabou de sair recentemente um relatório do Modifica, que é uma organização também super relevante para o setor, que fala que 1% pelo menos dessa cadeia de 8 milhões de empregos são pessoas que estão trabalhando em situação análoga à escravidão. Então, só pela uma estatística que, obviamente, ela não é exata, porque não tem como a gente mapear, porque muitos casos de condições precárias de trabalho são invisíveis, mas a gente está falando de pelo menos 80 mil pessoas trabalhando no que a gente chama de escravidão moderna, que seria uma pessoa que trabalha uma jornada exaustiva ou com uma servidão por dívida, né? O dono da oficina retém o dinheiro e vai descontando
ou então a gente está falando de uma condição degradante de trabalho, né? Um ambiente que não tem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de salubridade. Se a gente for falar de indústria da moda, a gente precisa falar também de pulverização, é um termo muito conhecido dentro da indústria da moda, que é essas microempresas, que é o que de fato produzem as nossas roupas. 96,8% de tudo, de todas as empresas do setor têxtil, são micro e pequenas empresas. Então, a gente está falando da maioria dessas empresas, são famílias que costuram na mesma casa onde residem. E a grande parte dessa exploração no setor não está porque existe uma pessoa que escraviza esse empregado, esse funcionário para trabalhar 90 horas seguidas numa semana. É claro que existe essa realidade de uma pessoa, um dono, uma figura de vilão ali, né, como a gente está acostumado, que de fato escraviza as pessoas que estão dentro da oficina, mas no geral isso acontece por uma escravidão sistêmica, pela própria pulverização que é feita da moda. Existem tantas cadeias de intermediadores que faz com que cada vez que um intermediador repassa para essa pequena oficina, até chegar nesses micro, que é 96% da cadeia, uma parte dessa remuneração, que seria para os costureiros, acaba ficando com esse intermediador, o que faz com que esse costureiro tenha que trabalhar muitas horas, uma jornada exaustiva, porque ele ganha muito pouco por peça, já que teve tanta intermediação no meio dessa produção. Essa é uma típica realidade de uma oficina, para vocês terem ideia de quais problemas e realidades que a gente está falando quando a gente fala de precariedade do trabalho. Gambiarras, muita instalação elétrica super precária, que, claro, ocasiona o risco de incêndio, por ter um alto material têxtil também ali envolvido. Desde ambientes sem nenhuma ventilação, sem janelas, ou sem nenhum item de segurança, sem nenhum item de ergonomia, com crianças dentro desse ambiente de trabalho. Essa é a realidade desses pequenos microempreendedores, que na verdade são os próprios costureiros. Eles são os donos da oficina, mas na verdade são também os trabalhadores dessa oficina, né, em geral. E falando propriamente da solução, né, já que a ideia aqui é a gente falar de solução e não do problema, qual é a solução que o Instituto Alinha implementou para mudar essa realidade de precariedade, de informalidade, de pulverização dentro da cadeia da moda? O que a gente faz é localizar essas pequenas oficinas em que os próprios donos, que são os costureiros dessa oficina, querem uma melhor condição de trabalho, querem mudar, querem investir. E aí o que a gente faz é visita, a gente tem uma metodologia de aceleração, né, de assessoria para essas oficinas. Atualmente a gente remodelou todo esse formato para quase 90% dessa assessoria online. E essa oficina passa por um curso de até 6 meses, a gente acompanha esse processo, né, de assessoria, onde a gente fala sobre formalização, sobre relações de trabalho, sobre estrutura, sobre instalações elétricas. E a ideia, na verdade, é que essas informações sejam informações práticas para que as oficinas possam implementar as melhorias, como esse antes e depois aqui dessa oficina. Esse é o início da assessoria, conforme ela vai aprendendo todas as normas regulamentadoras, todas as leis que regem e que estão dentro do universo da oficina, ela vai implementando para se tornar o que a gente chama de oficina alinhada, que seria uma oficina com mais ou menos esse ambiente, né? Por mais que ainda seja caseira dentro da própria casa, com todas as limitações, é um ambiente seguro, um ambiente salubre, um ambiente agradável para se trabalhar. E o objetivo, na verdade, é que ela se torne alinhada para que a gente possa conectar essa oficina sem intermediadores com marcas e estilistas que, através dessa conexão direta sem intermediadores, podem gerar uma renda justa para esses costureiros, fazendo com que eles tenham, claro, melhores condições de trabalho e de vida. A gente está falando de uma redução de jornada de trabalho de pelo menos 2 horas por costureiro, né, diárias, cada vez que uma oficina se formaliza. E isso pode se transformar até 4, 5 horas a menos para as oficinas que têm uma jornada muito exaustiva. E para quem está interessado em tecnologia, a gente também trabalha com uma das tecnologias que é uma das queridinhas de quem fala de inovação, que é o blockchain. Para quem nunca ouviu falar em blockchain, blockchain é uma tecnologia que surgiu com os bitcoins, com as criptomoedas. O Bitcoin é a primeira criptomoeda, a gente não sabe quem inventou, né? A gente já sabe, não sei quem já conhece um pouco sobre Bitcoin.
Mas o que se fala é que a grande inovação por detrás da criptomoeda é a forma como a tecnologia que eles criaram para assegurar as transações de criptomoeda. Porque quando a gente está falando de criptomoeda, a gente não tem um banco, a gente não tem um intermediador dessas transações monetárias que garantem que essas transações ocorreram. O que garante para a gente a segurança dessas transações nas criptomoedas é o blockchain, é uma forma de gravar cada uma das transações de forma descentralizada, criptografada, que pode ser rastreada cada um desses blocos de informação de transação que são salvos. E se percebeu, em 2017, foi um boom, acho que eu diria que foi o boom dessa percepção da indústria, que, na verdade, o blockchain pode ser usado para rastrear qualquer coisa, não apenas criptomoedas, como foi a inovação para que surgiu. E aí começou, então, a usar blockchain. A gente já tem hoje blockchain usado para rastrear diamantes, navio, café, lã, carne, energia solar. Várias dessas indústrias já estão utilizando essa tecnologia do blockchain para gravar cada uma das transações, ou para rastrear cadeias produtivas, ou para garantir mais transparência, ou para garantir um processo menos burocrático em termos de gestão dessa logística de um produto que, na verdade, sai de um país, vira commodity. Então, tudo isso pode ser rastreado com essa inovação e com a confiabilidade de um blockchain, que é essa tecnologia que a gente usa para rastrear roupas. Então, basicamente, a gente tem um sistema, que é o mesmo sistema que as marcas que assinam dos planos do Instituto Alinha. O Instituto Alinha é uma organização sem fins lucrativos, mas a gente se coloca como negócio social, porque as marcas precisam pagar para acessar um dos planos do Instituto Alinha, e isso ajuda a gente a manter nosso modelo de negócio. E uma vez que a marca paga e acessa um dos nossos planos, ela acessa todo o sistema e tem direito a utilizar sem limites o blockchain. Ela cria, então, a peça, e ela vai imputar quanto ela está pagando pela costura, quem está fazendo cada etapa desse trabalho, então quem está cortando, quem está modelando, quem está costurando, ela vai citando cada uma dessas oficinas, remuneração, prazo, ficha técnica, todas as informações de uma peça, como se a gente estivesse criando a certidão de nascimento e colocando ali todas as informações de vida dessa peça para ela nascer e ser confeccionada. E uma vez que a marca imputa essas informações, de forma descentralizada, a gente envia essas informações para cada um que foi citado na cadeia de produção. Então, cada um dos costureiros, donos de oficina, precisa confirmar a informação, precisa confirmar quanto está recebendo, quantas peças está fazendo. Quando todas as confirmações batem, né, quando a gente consegue fechar esse ciclo de confirmação de todas as pessoas que foram citadas nessa cadeia de produção, a gente tem uma etiqueta final, que essa etiqueta pode ser baixada e colocada pela marca nas roupas, e a gente, enquanto consumidor, pode pegar esse código, ir no site do Instituto Alinha e conhecer exatamente o processo de produção da nossa roupa. Quanto o cortador ganhou, quanto o modelista ganhou, quanto a costureira ganhou, quantos dias levou, quanto gerou de renda toda essa produção dessa roupa. E, claro, conhecer um pouco mais da história, porque é isso que a gente fala enquanto Instituto Alinha, né? Toda roupa carrega uma história, e a gente pode estar comprando uma roupa que carrega uma história de exploração ou uma roupa que carrega uma história de trabalho justo. E a gente entende que quando tem uma tag de transparência, a gente tem alguma confirmação dos próprios trabalhadores de que houve trabalho justo, né? E aí, para a gente falar propriamente em termos de impacto, o que o blockchain gera em termos de impacto? Essa oficina da Alice e do Santos estavam costurando esse vestido em 2017. A gente foi visitar essa oficina, eu que tirei essa foto pendurada na porta da oficina deles. Eles estavam ganhando R$10 para fazer esse vestido aí de festa, costurando, claro, com vários intermediadores para uma marca não conhecida, né? Não vou falar, não é a ideia de falar o nome da marca, mas estavam ganhando R$10 pela costura desse vestido. Claro que dentro dessa realidade, ganhando R$10 só para costurar esse vestido, eles estavam trabalhando na época 15 horas, 14 horas, era o mínimo que eles conseguiam trabalhar. Essa oficina da Alice dos Santos foi alinhada em 2018, eles entraram para a plataforma, e teve uma marca que fez uma produção com blockchain, então eu pude ver que eles foram citados no blockchain e peguei essa informação como transparência. Esse mesmo vestido aqui que você está vendo aqui nessa foto, eles, na verdade, ganharam R$50 pela costura desse vestido. Então, é claro, quando tem transparência, tem valor agregado, porque a marca pode falar e pode justificar o preço da produção para os seus consumidores, e a gente sabe que existem, sim, consumidores que já fazem essa escolha através de uma consciente, pagando mais caro, claro, pela peça, porque a gente sabe que não tem como garantir uma peça 100% sustentável, justa
e respeitando tudo, inclusive o meio ambiente, por R$ 10. Então, a gente sabe que existe, sim, esse lugar a chegar da moda mais justa e sustentável, mas já existe uma classe, já existe uma porcentagem de consumidores que, de fato, consome menos para consumir melhor, para comprar menos peças, peças de mais valor agregado, né? E o blockchain mostra isso, que hoje, na verdade, a Alicia precisa costurar, ao invés de 5 vestidos para ganhar R$ 50, um vestido só ela consegue costurar. E essa oficina é a prova de que isso é transformado em melhores condições de vida, porque hoje essa oficina trabalha no máximo 9 horas por dia, eles têm 2 filhas e conseguiram hoje ter uma condição de vida, enfim, muito melhor. Quero já pular para a parte em que a gente conversa, para saber se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar mais, o que ainda vocês gostariam de falar e trocar mais. Pessoal, nesse momento, eu acho que, enfim, se vocês quiserem interagir, podem ligar a câmera também, levantar a mãozinha ali embaixo. A Bárbara está perguntando se é somente para o estado de São Paulo. Obviamente, se vocês estiverem envergonhados e tal, não precisa ligar, mas pode mandar aqui pelo chat as perguntas, né? Então, já passei a pergunta aí da Bárbara. Isso é uma questão constante para a gente queria muito chegar em outros estados, a gente tem uma pedida bem grande, o Rio de Janeiro já pediu várias vezes, alguns estados do Nordeste também tem uma grande concentração, Teixo, Espírito Santo também, a gente recebe muitos pedidos do Brasil inteiro, de marcas do Brasil inteiro, porque as pequenas marcas, claro, são as mais interessadas em encontrarem uma base de dados de oficinas que já passaram por uma assessoria e já tem todo esse sistema de transparência. A gente não conseguiu chegar em outros estados ainda por financiamento, por braço, por entender como fazer em outros estados, replicar, já que a gente não está fisicamente nesses outros estados, e também por entender que São Paulo ainda tem muito espaço ainda, né? A gente ainda, até hoje, a gente já conseguiu assessorar em torno de 100, 150 oficinas. Claro que a gente está falando de um trabalho extenso, cada oficina a gente passa 6 meses, né? Não é um trabalho do Largo Oscilar, lá do Luciano Huck, com o dinheiro da Globo, que vai lá e reforma a oficina num final de semana e está tudo lindo, né? A gente está falando de microempreendedores que eles mesmos precisam investir nas melhorias, né? A gente faz assessoria gratuitamente, mas o investimento em melhorias são eles que fazem. Então, a gente tem toda uma estrutura, a gente vai estudando as finanças junto com eles, e eles vão entendendo quanto podem aplicar, qual é a prioridade de fazer primeiro, né? Primeiro lidar com as questões burocráticas de documentação, ou lidar com as questões de segurança, em termos de fiação elétrica, que pode estar expondo toda a família ali a um risco. Então, a gente sabe que existe esse funil, né? De todas as oficinas que a gente assessora, o tempo delas se tornarem alinhadas ainda é muito grande. Pelo tempo que a gente tem de negócio, a gente consegue ver que as oficinas, por mais que não sejam alinhadas naquele ciclo, a gente já está... O Instituto Alinha nasceu em 2014, eu acho que eu não falei essa informação, e a gente vê oficinas 2 anos depois procurando a gente de novo, porque conseguiu implementar aquele plano de ação que a gente deixou para ela lá atrás. Então, é um processo para esses empreendedores que a gente sabe que, às vezes, para um financiador que quer todo o resultado de impacto em 6 meses, a gente sabe que é difícil, então temos esses desafios aí, mas que a gente vem tentando driblar com modelos de negócio, como assessoria que a gente vai lançar, uma mentoria que a gente vai lançar para as marcas, ou os planos de assinatura, enfim. A Bárbara está perguntando... temos um grupo de costureiras aqui na Bahia que reaproveita material plástico para ecobags, aventais e caixas de leite para mantas de moradores de rua. Conseguimos uma máquina industrial através de crowdfunding. O grupo poderia fazer parte do projeto Alinha? Infelizmente, como eu falei, a gente ainda só está no estado de São Paulo. Por quê? O que acontece? Não é só assessoria. Uma vez que a oficina passa pelo processo de assessoria, é considerada alinhada, ou seja, a gente fez toda a avaliação, são mais de 57 perguntas que vão dizendo para a gente como está o diagnóstico dessa oficina, se ela precisa ainda fazer algum investimento, trocar uma cadeira, ou reformar um disjuntor, ou colocar uma placa de segurança nas polias, por exemplo. Enfim, a gente olha vários dos pontos,
Mas uma vez que a oficina está na plataforma, a gente faz compliance nessa oficina. Então, ela vai ser visitada ali pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, às vezes 3 vezes, 4 vezes por ano, se for um caso um pouquinho mais precário da oficina, que a gente às vezes libera a oficina sem ter 100% da oficina alinhada, para que através da geração de renda, ela consiga e aí continuar implementando o plano de ação. Então, infelizmente, a gente só consegue liberar na plataforma quem a gente consegue fazer presencialmente visitas de compliance. Por isso que a gente ainda não conseguiu ir para outros estados, porque hoje a assessoria é 90% online, a gente já deve lançar ela testando para costureiras e microempreendedoras de outros estados do Brasil. Acompanhe as redes sociais de Toninha que a gente vai lançar algumas vagas, e a gente já tem fila de espera, então é bom se inscrever para isso. Mas é muito importante a gente depois ter um acompanhamento, porque as marcas que assinam a plataforma, a gente sabe que a fotografia do alinhamento, ela é estática, né? A gente pode sair da oficina e aquela realidade mudar, por isso que a gente precisa manter sempre um compliance. Dari, eu vou ler para você, eu sei que você consegue ler, mas é porque como vai ficar gravado, senão as pessoas não veem o que foi perguntado. Por isso que eu leio, tá? Então, a Nativa está perguntando a parte tecnológica disso, ou seja, inserir o blockchain na cadeia, é muito custosa? Ou já existe um fácil acesso para os negócios como a linha? Eu vou dizer que depende, né? É muito custoso, depende da estrutura da marca, depende da complexidade da cadeia, porque a gente pode estar falando de uma marca pequena, que tem ali uma cadeia de 15, 20 fornecedores, né, que tem uma dificuldade, tem custo desse mapeamento, e existe empresas grandes que têm uma indústria e fornecedores, né, stakeholders muito mais complexos em termos de confirmação, depende de quais as checagens você quer fazer. Dentro da realidade do Instituto Alinha, não ficou caro porque a gente tem uma plataforma e a gente tem acho que hoje a gente tem 25, 30 marcas assinantes. Então, a gente, de fato, cria isso, né? Para que as marcas pequenas tenham acesso, não precisam fazer um investimento. Mas marcas maiores, claro, né? Não conseguiriam usar o sistema do Instituto Alinha, porque só dá para usar o sistema do Instituto quem usa as oficinas do Instituto. Porque é assim que a gente consegue mapear, né? Não tem como a gente rastrear uma oficina que a gente não tem nenhum contato com ela. A gente precisa saber onde está essa oficina, porque a nossa responsabilidade em rastrear não é só em dizer foi rastreado, é dizer foi rastreado e é justo. A gente conhece essa oficina trabalha em condições justas. Então, tem essa função social do blockchain. Para outros negócios, depende muito, né? Existem hoje várias plataformas de blockchain. Blockchain é uma plataforma, é um processo de como você grava informação. Vou tentar falar em palavras bem simples. É como você vai gravar o seu arquivo. Se você grava ele em um único sistema, se você grava ele em múltiplos sistemas criptografados, é como você grava essa informação, de como você tem essa informação como uma informação confiável, porque você não tem como adulterar esse conteúdo que foi confirmado. Isso que o blockchain permite, ninguém consegue alterar a informação. Nem todas as soluções das marcas precisam ser nesse lugar de confiabilidade. Às vezes, um sistema que grava informações simples conseguiria fazer, óbvio, mas se a gente está falando de uma cadeia que há desconfiança, ter um blockchain faz muita diferença. Mas aí você precisa criar, né? Se você estiver falando de uma rastreabilidade da sua marca interna, eu não sei se está falando para a cadeia têxtil ou para outra cadeia, né? Como o próprio Instituto fez, aquelas telas que eu mostrei para vocês, todas aquelas telas, como a gente captura a informação, como se confirma a informação, tudo isso é dentro do próprio sistema do Instituto Alinha. Então, a gente construiu dentro do nosso sistema aquelas telas onde a gente captura, grava a informação, e aí, uma vez que o nosso sistema recebe, ele vai lá e manda para o blockchain e salva nesse cadeado seguro criptografado, né? Então, essas telas de interação, de como isso vai ser construído, quantas telas precisam, quantos usuários vão confirmar a informação, é isso que vai determinar a complexidade do seu projeto. Agora, se a gente está falando de um projeto simples, enfim, é isso. Tudo a gente construiu internamente, o nosso blockchain foi construído em 2018, começou em 2017, a gente, de fato, terminou e lançou em 2018, e a gente fez com financiamento do Instituto CEIA, que agora não é mais Instituto CEIA, é Lowndes Foundation, né? Não tem nenhuma
ligação com a marca CIA, mas a gente foi financiado por esse instituto, que é da família dos fundadores da CIA, uma família holandesa, e foi por isso que a gente conseguiu. Claro que, como organização social, a gente precisaria de um financiador para implementar um projeto como esse, né? Mas a gente foi bem inovador e a gente vê ainda que há muito campo para a implementação de blockchain, né? O Instituto Alinha foi o primeiro blockchain implementado na indústria têxtil do Brasil, que eu saiba, né? Não tive nenhuma notícia desde então de alguém que surgiu antes, né? Com esse nível de transparência. E existem blockchains e blockchains. Dá para você também, que a gente chama de blockchain permissionado, que é você decidir, em termos de negócio, quais informações você quer mostrar e quais informações você não quer mostrar para esse usuário que vai consultar todas essas transações. Então, dá para você bloquear. E o blockchain do Instituto Alinha não dá para bloquear, por exemplo, a marca, se ela quiser usar blockchain, ela tem que mostrar a remuneração de todas as pessoas. Não tem como usar blockchain para rastrear e falar, eu quero rastrear, mas não quero mostrar quanto eu paguei. Não existe. Dentro do Instituto Alinha, o blockchain, o sistema do Instituto Alinha só dá para usar para marcas que querem, de fato, garantir transparência total em termos de custo de produção de mão de obra, de confecção, que é isso que a gente consegue rastrear hoje. Mas pensando aí, sonhando, já que alguém quiser sonhar junto comigo, a gente conseguiria rastrear isso desde o algodão, é possível. Aí sim a gente está falando de uma forma muito mais complexa, mas é possível. E isso, na verdade, é o que, de alguma forma, diferencia vocês disso que a galera da moda começou a falar agora. Acho que recentemente saiu um post até da Luiza Brasil, né, no Mequetrefistos, falando dos NFTs, né, os tokens não fungíveis, que não tem esse caráter de transparência, né? Tipo, é meio que um marketplace que você coloca qualquer coisa rastreável, mas não tem a transparência que vocês estão trazendo, que é super importante, né? Então, eu acho que vocês quando a gente está começando a falar de NFTs na moda, no fim das contas, vocês já deram um passo à frente, assim, né? Criando o blockchain próprio. E eu queria aproveitar para te perguntar, assim, né? Eu acho que quais são os planos, né? Ou quais são os sonhos, né? Em termos de política pública mesmo, assim, sabe? De tornar, como a gente sabe que para quem é de indústria têxtil, né? Tipo, etiquetas têm uma fiscalização, elas têm que ser de um jeito específico, né? Não sei se vocês sabem, mas tem que ser. E aí, no caso, vocês geram uma etiqueta também, né? Uma segunda etiqueta. Então, eu queria saber, isso, se daria para fazer em termos de política pública, ou seja, numa certa obrigação dentro da norma, a necessidade dessa transparência que passasse pelo blockchain de vocês, assim. Super, né? Seria um sonho, né? Imagina um dia a gente comprar roupa e ter todas as informações sobre ela, né? Todos os produtos, mas a gente fala da roupa porque a roupa é uma cadeia extremamente manual. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas se a gente pensar numa roupa, desde o começo da produção dela até o final, pelo menos 15 pessoas colocaram a mão nela. Literalmente a mão, pegaram nessa roupa e fizeram algum processo produtivo, ativo dentro dela. Não é uma coisa que uma máquina consegue replicar, né? Então, é um processo muito manual. Seria lindo, né? Mas eu acho que ainda é muito distante, infelizmente. A gente tem uma lei trabalhista no Brasil, que é uma das mais... Era, né? Antes dela estar... desses ataques que estão tentando sucatear, né, os direitos trabalhistas no Brasil, mas a gente sempre foi referência em termos de direito trabalhista. Mas existe um distanciamento muito grande entre a lei e o que se aplica, né? Então, esse é o maior desafio de uma política pública para resolver esse problema via política pública. Não necessariamente é a lei, mas é os meios de você fiscalizar se a lei está sendo cumprida, porque, né, a gente está falando existem leis trabalhistas, por que ainda existe trabalho escravo, né? Por que tem pessoas em condições análogas à escravidão na indústria têxtil? 900 pessoas foram resgatadas nos últimos anos. Como é que isso ainda existe? A gente tem um time de procuradores que fazem essas vistorias ainda muito pequenos, né? Então, se a gente for, de fato, olhar para tudo que acontece, imagina que 3, 4 procuradores fiscais do trabalho conseguem ver 15 mil oficinas, né? Como acha essas oficinas se elas não têm nenhum tipo de formalização? O que precisa, de fato,
é um interesse das marcas e uma pressão dos consumidores, porque, de fato, essa indústria vai mudar quando começar a sentir que uma vontade do mercado. Vende mais quem garante mais transparência. Aí sim a gente vai estar falando a linguagem, é o que eu sinto, né, das empresas mesmo, porque ainda o lucro é o que rege a vontade de mudança ou não. Então, algumas eu vejo sim que é uma vontade de mudança genuína, porque entendeu que precisa mudar, mas várias marcas só mudam quando sentem que o consumidor realmente está valorizando aquilo e vai mudar por uma vantagem de negócio ou porque viu um nicho ali que pode ser explorado em termos de venda, mas pouco se vê de pessoas que estão fazendo de fato para garantir a transparência nesse nível, das marcas grandes, tá? Aqui eu vejo falando de blockchain, eu vejo de blockchain em termos internos, não no nível de transparência para saber quanto cada um ganhou. E é preciso a gente provocar que existe uma diferença entre a rastreabilidade e a transparência. Rastreabilidade, blockchain, de fato, é ótimo, mas blockchain não garante transparência, ele garante rastreabilidade. Transparência é o que você vai fazer a partir dessa ferramenta. Maravilha. Luciana, pode falar, pode perguntar. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu entrei um pouco atrasada, porque eu estava em outra, já que você estava falando de tudo isso, mas eu assisti o vídeo antes, né? Eu estava lá da uberização, e quando eu assisti aquele vídeo, ele toca justamente num ponto que eu atuo, que é em relação àquela pessoa, ela está ali, ela centavos, né, que ela faz uma roupa, e eu queria entender, não sei se você já até falou isso, mas eu não estava, como que é feita essa parte, elas são orientadas a, a trabalhar toda essa parte de fluxo, de caixa, ou elas são muito, é um sistema assim que acaba destruindo tudo isso e é muito. E hoje é vendido muito a parte de empreendedorismo. Eu atuo com educação empreendedora, né? Então eu vejo. Hoje eu estou fortalecendo até um grupo de mulheres, mas assim, como eu achei fantástico o trabalho de vocês, o pouco que eu ouvi agora, né? Assim, realmente foi o que você falou, era um sonho se pudesse tudo isso ser algo realmente não rastreável, que tem, a gente tem que tomar muito cuidado, né, mais transparente. Eu queria saber a sua opinião, como que essas mulheres, e eu li lá no YouTube que são poucas empresas que aderiram, né, à etiqueta. Como que vocês lidam com isso? Como que é feito todo esse trabalho aí para fortalecer, né? Porque é trazer uma educação também para essas, porque a maioria, não são todas mulheres, mas a maioria acredito que sejam mulheres, não sei, estou até te perguntando isso. Bom, vamos por partes, então. Vou começar do final. São mulheres, não são mulheres. Em termos de indústria, quando a gente está falando da indústria têxtil no geral, no Brasil, a gente está falando de um recorte de gênero enorme. 75% dessa indústria são representadas por mulheres. Quando a gente faz um segundo recorte mais específico com o público que o Instituto Alinha trabalha, que é em São Paulo, e muito por ser em São Paulo com imigrantes, porque é uma realidade, né? 90% dos que trabalham com confecção, com costura em São Paulo são imigrantes latino-americanos, a gente tem peruano também, mas em grande maioria boliviano. A gente tem uma equidade, uma equiparação de gênero, tá? A gente tem, hoje eu acho que é 54% só de mulheres e 46%, né, de homens. Uma equivalência bem grande, porque são oficinas familiares. E quando migra a família toda, ou migra uma pessoa que depois vai conhecer um cônjuge numa outra oficina, trabalhando também como funcionário, e aí casa-se e cria um micropolo. Isso também representa muito da pulverização, né? Esses movimentos familiares que se formam através da costura. Então, dentro da nossa realidade, não é tão feminina com os imigrantes, tá? É quase balanceado, 50%. Tá. Mas se a gente for para brasileiros, aí brasileiros a gente só tem mulheres, né, do que a gente conhece dentro da plataforma, falando dos dados da plataforma do Instituto Alinha.
falando sobre precificação, né, que você diretamente respondendo a sua pergunta. Quando a gente tem realidades e realidades, né? A gente tem oficinas que, quando chegam para a gente, trabalham costurando para a Feirinha da Madrugada. Não sei quem é de São Paulo, mas quem é de São Paulo acho que já ouviu falar. Feirinha da Madrugada é um mercadão a céu aberto que, basicamente, todos os camelôs, chegam excursões que abastecem o Brasil inteiro, chegam ali para comprar as peças que são vendidas ali na Feira da Madrugada e isso levar para o Brasil inteiro. Grande parte do que a gente veste o Brasil é vendido na Feirinha da Madrugada. Essas oficinas que produzem para a Feirinha da Madrugada não necessariamente vendem ali, às vezes elas são intermediadas ali, o que a gente vê ganhando assim de centavos a reais, tem várias realidades. Aí tem Brás, Bom Retiro, dentro das próprias oficinas informais tem as escalas, de acordo com a informalidade que tem, e de acordo com o tamanho da oficina, a qualidade da costura, tudo isso vai mostrando para a gente camadas dessa informalidade. Não é uma informalidade homogênea, existem camadas diferentes dentro dela. Falando isso, ninguém aceita 50 centavos, R$1, porque acha justo. Obviamente, se aceita porque precisa trabalhar, e aí o que se acontece na moda é o que a gente chama de leilão ao contrário, que é as marcas costurarem com quem ofereceu o valor mais baixo, né? Ao contrário do leilão. Então, se você não quer por R$2,50, então eu levo na outra, que faz por R$2,30. E isso vai precarizando e vai descendo cada vez mais o preço, porque as pequenas oficinas precisam começar o mercado e aceitam essas condições de trabalho. Quando elas são alinhadas, são 8 temas da nossa assessoria, de formalização, relações de trabalho, estrutura, saúde, segurança, organização, tem gestão também. Dentro de gestão, a gente fala principalmente sobre saúde financeira, e entendendo que essas oficinas às vezes não sabem o princípio, porque a gente não tem nas nossas escolas, a gente deveria ter isso no currículo escolar, gente, para ontem. Finanças, né? O que é pessoal, o que é da empresa, como trabalha ali dentro de casa, não sabe diferenciar. Então, a gente começa primeiro nesse processo para as pessoas sim entenderem que, além de costureiros, são microempreendedores, né? Eles precisam ter essa gestão, porque ninguém vai fazer isso por eles, se eles são os donos da própria oficina. E, a partir daí, a gente vai entender os custos horas dessa oficina, com ela, trabalhar, para que ela entenda o quanto ela precisa ganhar por hora para trabalhar só 8 horas por dia, que é o objetivo. E, a partir daí, empoderando ela desse valor. Mas ela só consegue dizer não de fato, conseguir esse valor quando ela tem opções. Por isso que a plataforma é tão importante.